Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Somos gratos a Deus por estarmos mais uma vez aqui com os irmãos. Desta vez, no encerramento do nosso trimestre. Hoje será o quarto e último bloco da nossa lição. Nós dividimos a lição em 4 pontos. A lição número 1 e a lição número 2 foi a introdução. Da lição 3 à lição 8, falamos sobre os mandamentos da primeira tábua. Depois da lição 9 até a lição 12, falamos sobre os mandamentos da segunda tábua. E por fim, a lição 13, que é a conclusão. Dividimos a lição nesses 4 pontos, nesses 4 tópicos. Sabemos, já vimos também o motivo, o porquê Deus entregou a sua lei ao povo. Vimos que a primeira tábua foi resumida por Jesus, quando ele disse para amar a Deus acima de todas as coisas. Resumimos a segunda tábua com o segundo mandamento deixado por Cristo, para amar ao próximo como a si mesmo. Só estou recapitulando aquilo que nós já estudamos. Vimos que a primeira tábua fala do relacionamento do homem para com Deus. Falamos que a segunda tábua fala do relacionamento do homem para com a humanidade, e que a junção dessas duas tábuas, do homem para com Deus, do homem para com a humanidade, nos remete à cruz. Pois bem, passado esse breve resumo do que nós já estudamos, hoje falaremos da lição de número 13, que traz por título a Igreja e a Lei de Deus. Por que nós cumprimos a lei? Cumprimos a lei porque Cristo vive em nós. Não foi assim que nós aprendemos? Cumprimos a lei porque Cristo vive em nós. Durante o nosso trimestre, nós aprendemos que Deus é o Senhor de todas as coisas, pois foi Ele quem fez os céus, foi Ele quem fez a terra, e que tudo pertence a Ele. Em virtude desse senhorio do nosso Deus, Ele é quem dá ordem a tudo que acontece no universo. Nós vimos na lição 1 e 2, que foi a nossa lição introdutória, que Deus estava ensinando o povo a depender dEle. Então nós também devemos depender de Deus, que foi isso que nós aprendemos nos 10 mandamentos. Sabemos que os 10 mandamentos é um resumo de 613 preceitos que foram entregues a Deus por Moisés. Vimos também que a lei de Deus e a lei de Moisés trata-se da mesma coisa. Esses preceitos estabelecidos na lei por Deus para o ser humano, vimos que eles eram divididos em preceitos cerimoniais, em preceitos morais e em preceitos civis. E que esses preceitos estão presentes desde a fundação do mundo. A lei de Deus, ela sempre existiu. E a lei de Deus não muda. Tanto é que o subtema da nossa lição é... Qual é o subtema da nossa lição? Vamos lá, quero que vocês participem. Eu gosto que vocês participem. A Igreja e a Lei de Deus. Esse é o título da lição. O subtema da lição, na capa da lição tem um subtema que diz lá no finalzinho, embaixo da lição, na capa da lição, embaixo. Fala alto. A Igreja
Esse é o título da lição, o subtema da lição. Na capa da lição, fecha a lição. Pode fechar a lição. Na frente da lição. Pode fechar a lição, fecha a lição. Isso. Embaixo tem um subtítulo, o que é que diz? 10 mandamentos. E depois dos 10 mandamentos? Valores divinos para uma sociedade em constante mudança. Vimos que os valores divinos, eles não mudam. A sociedade é quem se transforma, é quem muda. Os irmãos lembram-se que eu trouxe como exemplo a cidade de São Francisco. Não foi isso? Que os valores apresentados na cidade no início, há 50 anos atrás, não eram os mesmos de hoje. A lei de Deus, com a lei de Deus, é a mesma coisa. Os valores divinos, eles não mudam. A lei de Deus não muda, ela permanece a mesma. Por isso que Cristo, ele disse que veio para cumprir a lei. E não para abrogar. E não para quebrar. Falaremos um pouco mais sobre isso. Então a lei de Deus, ela sempre existiu. No livro do Gênesis, quando Deus deu a ordem a Adão e Eva sobre não comer da árvore do bem e do mal, Deus disse que eles poderiam comer de toda e qualquer árvore, menos da árvore do conhecimento e da árvore da vida. A árvore do conhecimento, que é a árvore do bem e do mal, e da árvore da vida. E eles comeram da árvore do conhecimento, que é a árvore do bem e do mal. Mas quando Deus deu essa ordem ao homem para não comer, ele trouxe 7 princípios. E são esses princípios que regem os preceitos de Deus. Ele trouxe o preceito da dignidade da pessoa humana. Ele trouxe o princípio da sexualidade. Ele trouxe o princípio da igualdade. Ele trouxe o princípio da sociabilidade. Trouxe o princípio da família monogâmica. E trouxe o princípio da liberdade. Foram 7 princípios que Deus trouxe quando deu aquela ordem ao homem. Podemos achar isso ali no final do capítulo 1 de Gênesis e no capítulo 2. Não devemos confundir lei de Deus com dispensação da lei. São coisas distintas, são coisas diferentes. Nós vimos na lição 1 e 2, na lição introdutória, que o povo foi provado da saída do Egito até o Monte Sinai 7 vezes. Foi isso que nós vimos? Que o povo foi provado 7 vezes. E ele falhou nessas 7 provações que Deus fez ao povo. E a dispensação da lei, ela começa exatamente do Monte Sinai até João. Porque nós vimos, nós aprendemos que a lei e os profetas durou até João. Não foi assim que nós aprendemos durante o nosso trimestre? Que a lei e os profetas durou até João Batista. Né? Durou até João Batista. E a dispensação da lei durou exatamente esse período. Do Monte Sinai até João. Porque aí depois veio o Messias. Veio Cristo. Vimos que a dispensação da lei foi um período que Deus tratou com a humanidade através do pacto estabelecido lá no Monte Sinai com Israel. Quando nós estudamos sobre a entrega da lei ao povo, que foi na lição introdutória, na lição 1 e 2, vimos que Moisés foi até o Monte Sinai para receber os mandamentos. Quando ele desceu, o povo tinha feito um bezerro de ouro. Já estava
no pecado. Interessante que quando Moisés vai para receber a lei, o povo ficou com medo, porque havia trovões no Monte Sinai, havia fogo, e o povo disse o seguinte: Moisés, que vá você, fale com Deus e fiquemos nós aqui embaixo. O povo havia sido provado 7 vezes até o Monte Sinai. Eles desobedeceram para recolher o maná, desobedeceram quando não era para recolher o maná. Não foi assim que nós estudamos? Desobedeceram depois que passaram pelo Mar Vermelho, desobedeceram nas águas de Mara. Se eu estou recapitulando aquilo que nós já estudamos. Desobedeceram nas águas de Mara. Então o povo foi provado 7 vezes, e essas 7 vezes foi reprovado. E até quando Deus quis se manifestar, fazer um pacto direto com o povo recuou. E disse: não, nós não iremos subir. Que suba você, Moisés. Por isso que a lei foi entregue em tábuas. Mas na verdade Deus queria cravá-la no coração do povo. Era o verdadeiro pacto que Deus queria fazer com o povo. Era cravar a lei no seu coração. Mas como o povo rejeitou, Moisés foi, recebeu a lei em tábuas. E a partir daí, começa a dispensação da lei. Porque o verdadeiro pacto de Deus para com o homem acontece na cruz do Calvário, quando Cristo dá a sua vida por nós e o véu do tempo se rasga de alto a baixo. Aí acaba a dispensação da lei. Porque aí começa o verdadeiro pacto que Deus queria fazer com o homem lá desde o Monte Sinai. É por isso que havia separação entre Deus e o homem. E o profeta deveria ir uma vez ao ano para poder expiar o pecado do povo. E a lei ficava onde? A lei ficava dentro do Santo dos Santos, junto com a vara de Arão e o maná. O povo não tinha acesso à lei, às pedras da lei. Por isso que ela foi cravada em pedras e não no coração. Mas com a morte de Cristo, o véu se rasga de alto a baixo, e aí o homem passa a ter um elo direto com Deus, através de Cristo Jesus. Então não devemos confundir a lei de Deus com a dispensação da lei. Nesta dispensação, salvo engano, no livro de Êxodo, capítulo 21 a 23, Deus entrega os 613 preceitos a Moisés. Dentro desses 613 preceitos estão ali leis cerimoniais, leis civis e leis morais. E aí vem os 10 mandamentos como um resumo dos 613 mandamentos. Bom, entendido a diferença entre lei de Deus e dispensação da lei, estudaremos ao ponto 2, que fala sobre Jesus e a lei. E aí alguém pode se perguntar: mas professor, por que estudar a lei se a lei e os profetas durou até João? É verdade? Por que estudar? Muito bem. No Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que é onde Jesus fala
da sua doutrina. Ali é o resumo da doutrina de Cristo. Da mesma forma que os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, que os 10 mandamentos também é conhecido como decálogo. Deca significa 10 e logos, palavra. Então, quando se diz 10 palavras, se refere aos 10 mandamentos, também chamado de decálogo. Quando os 10 mandamentos é o resumo dos 613 preceitos entregues por Deus a Moisés. E o Sermão do Monte seria o resumo da doutrina de Cristo. Tanto o é que o povo reconhece que Jesus entregava a sua doutrina com autoridade e não como os escribas e fariseus. Os irmãos vão encontrar isso lá no livro de João, Lucas e Mateus, principalmente Mateus. Fala mais sobre isso. E Jesus, ao falar sobre a lei e os profetas, ele diz: eu não vim para abolir a lei, mas sim para cumpri-la. Eu não vim para destruir a lei, nem a vim para abrogar. Talvez seja a tradução mais comum entre nós, mas vim para cumprir. Para entendermos o que Cristo quis dizer com isso, devemos pegar os 3 verbos que existem no versículo, que é cumprir, destruir e abrogar. Destruir, ele vem do grego kataluo, que significa lançar abaixo, derrubar, demolir, anular, levar ao fim, desintegrar. Vem do grego kataluo. Abrogar também vem do grego kataluo, sendo que essa é uma linguagem jurídica que significa perda da validade de uma lei por outra. É quando a lei é substituída por outra. Por isso que Jesus disse: eu não vim para destruir a lei, ou seja, eu não vim para acabar com ela. Também não vim para abrogar, ou seja, também não vim para substituir. Eu vim para cumprir. E cumprir vem do grego plerol, que significa encher completamente, aperfeiçoar, satisfazer, concluir, executar, ou seja, deixá-la em pleno, em plenitude. Pleno, do português, vem exatamente do grego plerol. Então Jesus veio para completar a lei, veio para deixá-la em toda a sua plenitude. Para os irmãos entenderem o que seria o abrogar, sabemos que está em discussão sobre o novo Código do Processo Civil. Vimos na TV sempre que está sendo substituído o novo Código de Processo Civil. Quando o novo Código de Processo Civil entrar em vigor, o anterior ele vai ser abrogado. Ele vai perder a sua validade. É só para ter um exemplo prático, assim como trouxe da questão da Maria da Penha e da Ana Hickman aqui para os irmãos. Então, Jesus não veio para destruir a lei, não veio para acabar. Também Jesus não veio para substituir a lei por uma nova. Ele veio para cumprir. Estudamos durante esse trimestre, já que Jesus veio para cumprir a lei, veio para completar. Falamos que o Sermão do Monte é o resumo da doutrina de Cristo. Estudamos durante os 10 mandamentos que havia um preceito positivo e um preceito negativo. Vimos que cada mandamento, estudamos como nós cumpríamos o mandamento e estudamos como nós não cumpríamos o mandamento.
Estudamos também qual era o seu alcance, até onde o mandamento chegava. Por exemplo, quando nós estudamos o não terás outros deuses, vimos que não é apenas louvar a Deus. Nós vimos que, na verdade, é amar a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. Essa é a plenitude do mandamento. Quando nós estudamos o não farás imagem de escultura, não era apenas construir uma imagem e se dobrar diante dela. Não. Vimos que era adorar a Deus em espírito e em verdade. Não foi assim que nós estudamos? Quando nós estudamos o mandamento número 3, que é não tomar o nome do Senhor em vão, não era apenas não mencionar o nome de Deus, mas sim que a nossa palavra deveria ser sim, sim e não, não. Quando nós estudamos o mandamento honrar pai e mãe, não era apenas ajudar o pai ou respeitá-los, mas sim reconhecê-los como imagem e semelhança de Deus. Quando nós estudamos o não matar, não era apenas não derramar o sangue do próximo, mas sim respeitar o próximo e reconhecê-lo como imagem e semelhança de Deus. Quando nós estudamos o não adulterar, vimos que não era apenas se deitar com uma outra pessoa sem ser o seu cônjuge, mas sim não cobiçar, não pensar em outra pessoa fora o seu cônjuge. Quando nós estudamos o não furtar, não era apenas apropriar-se de um bem que não lhe pertence, mas sim não tratar com o outro por meio de engano, por meio de mentira. Quando nós estudamos o não dizer falso testemunho, não é apenas você ir diante do tribunal e falar mal ou falar uma mentira do seu próximo. Nós vimos que o pleno dele, a plenitude desse mandamento, não era falar mal do seu semelhante, não era apontar os defeitos do seu irmão. E por fim, quando nós estudamos o não cobiçarás, não é apenas a concupiscência do pensamento, mas sim você anular-se a si mesmo, para que Cristo passe a viver em sua vida, porque nós lá fora somos conhecidos como cristãos, e como cristãos nós devemos ser pequenos cristos, e agirmos como Cristo age. Foi isso que nós estudamos durante esse trimestre. E Jesus veio exatamente trazer os 10 mandamentos em sua plenitude. Jesus não estava ele não somente fez o que a lei mandava. Jesus não apenas cumpriu, mas ele deu o seu exemplo através do seu ensino. Ele deu exemplo através do seu ensino. Ele mostrou que a lei poderia ser cumprida através de todos que o seguissem. Jesus, podemos ver como exemplo, que ele cumpriu a lei de forma integral, de forma plena. Quando dividimos a lei em preceitos morais, em preceitos civis, em preceitos cerimoniais, podemos trazer Cristo como um exemplo de que cumpriu a lei. Como preceito moral, Jesus nunca pecou. Moralmente, Jesus cumpriu a lei, porque ele nunca pecou. Como preceitos civis, ou nos preceitos civis, Jesus como cidadão, ele foi uma pessoa exemplar. Tanto é que quando foram condená-lo, o que foi que disseram? Não tenho por que condená-lo, porque eu não vejo falha nele.
E o homem, quando fala em falha, não fala de pecado. Fala em erro para com o próximo. Fala em erro para com o Estado, para com a autoridade. E quando foram condená-lo, não viram erro nele. Então Jesus foi um cidadão exemplar. Ele cumpriu com seus preceitos civis, inclusive chegando a pagar impostos. E ele cumpriu os preceitos cerimoniais, pois ofereceu-se como sacrifício perfeito. Ele ofereceu-se como sacrifício perfeito. E esse sacrifício tirou o pecado do mundo. Vimos que as leis cerimoniais, elas se tratavam das leis com referência a como seria dado o culto, de como seria dado a oferta para Deus, o motivo da guarda do sábado. Isso era um preceito cerimonial. E Jesus cumpriu os três preceitos, ou as três fases que existiam dentro dos 613 mandamentos, ou dos 613 preceitos entregues por Deus a Moisés: preceito moral, preceito civil e preceito cerimonial. E por fim, a igreja e a lei. Esse é o nosso terceiro tópico da lição. Por que a igreja deve cumprir a lei? Já vimos que a lei durou até João Batista, mas ainda assim Jesus cumpriu a lei. É por isso que nós, como igreja e como pequenos Cristo também devemos cumprir a lei, mesmo estando na dispensação da graça. Hoje nós vivemos na graça, não vivemos mais na lei, vivemos na graça. Mas temos que cumprir a lei, porque a lei de Deus, ela vem desde o Éden. Ela vem desde o princípio. É por isso que nós devemos cumprir a lei de Deus. Quando nós cumprimos a lei de Deus, através de Cristo, nós conseguimos chegar a Deus. E formamos uma união. Nós passamos a nos unir com Deus, que era a ideia que Deus tinha desde o princípio. Vimos que no Éden, o homem falava direto para com Deus. E aí veio o pecado. O pecado separou o homem de Deus. E aí Deus tenta fazer uma nova aliança para com o homem. E o homem não aceita, simplesmente o rejeita. Deus escolhe Israel para ser a sua nação. Aí Israel também não aceita a lei de Deus. E aí ele entrega a lei em tábuas. Vem a dispensação da lei, mas aí vem Cristo. Que aí voltamos através de Cristo, voltamos a ter aquela comunhão direta com Deus, e não através mais dos profetas. Hoje estamos voltando ao elo inicial, o nosso contato direto para com Deus. Hoje nós podemos, assim como Adão, falar direto com Deus. É por isso que nós, como igreja, devemos cumprir a lei. Cumprir a lei de Deus. Não estamos, pois, como igreja, debaixo da lei, porque Cristo nos resgatou. Mas ainda assim, a lei cumpre um papel
para nós aqui na igreja, na medida em que ela dá-nos a conhecer os nossos pecados. Ela nos permite reconhecer que nós somos pecadores e que só através de Cristo é que nós conseguimos a remissão dos nossos pecados. Porque Cristo foi o Cordeiro perfeito, foi o Filho de Deus que se fez homem para morrer por nós, ali na cruz do Calvário. E através dele que nós conseguimos alcançar a nossa salvação. Por meio desta obra, uma vez salvos, acabamos por cumprir a lei, em gratidão a Deus pela nossa salvação. É por isso que nós devemos cumprir a lei. Quando não mais vivemos, ou seja, quando Cristo passa a viver em nós, automaticamente nós passamos a cumprir os mandamentos entregues por Deus. Não faz sentido Deus entregar uma lei e depois abrogar ou destruir. Não faz sentido Deus entregar algo e depois ele destruir. É por isso que nós cumprimos a lei de Deus. Mesmo salvos em Cristo Jesus, nós não temos a condição de cumprir integralmente os mandamentos. Nós pecamos todos os dias, porque nós viemos de uma geração pecaminosa. Mesmo com Cristo presente em nós, isso não nos abstém de pecar. Porém, nós buscamos cumprir a lei. Não é porque nós pecamos que nós não deixamos de tentar cumprir a lei na sua plenitude. Falhamos porque somos homens, somos pecadores. Mas ainda assim, através de Cristo, nós alcançamos a misericórdia de Deus e o perdão dos nossos pecados. Nós fomos resgatados, ou seja, nós fomos libertos da maldição da lei. A lei não pode mais nos condenar, porque mesmo que nós tenhamos a condição de cumpri-la, Cristo já cumpriu por nós. E pela sua graça, pela graça de Cristo, nós podemos conseguir a vida eterna. Porque o nosso alvo é o céu. Amém. A graça e a verdade vindas de Jesus Cristo torna a lei algo real, algo factual, algo verificável pelos homens, e não apenas um livro cujos preceitos são inatingíveis e inacessíveis. As duas tábuas de pedra que ficavam na arca, separadas de todo o povo pelo véu, agora ela está escrita em nossos corações, porque nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus não está mais cravando a sua lei em tábuas, como fez no princípio, porque o povo não quis aceitar a lei de Deus no seu coração. Por isso que ela foi cravada nas pedras. Mas hoje nós temos contato direto para com Deus através de Cristo, e Ele crava a sua lei em nosso coração. Por isso o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deus quer que ela esteja cravada em nossos corações, e não mais em pedra. E não mais em pedra.
É por isso que uma nova criatura, quando ela aceita Cristo, ela se transforma de imediato. Ela muda completamente. Porque a lei de Deus é cravada no seu coração. Aleluia. Em virtude da nossa fé em Cristo Jesus, nós podemos trilhar o caminho do cumprimento da lei. A lei não era perfeita. Mas Cristo foi o Cordeiro perfeito, que tirou o pecado do mundo e que levou o homem a Deus, porque Ele é o caminho, não é um caminho, Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Assim, nós podemos caminhar em direção à perfeição, como pequenos cristos, como cristãos. Devemos buscar a perfeição, mesmo sabendo que somos pecadores. Nós devemos buscar a perfeição, devemos buscar a comunhão direta, a comunhão constante para com Deus, porque no dia da sua vinda nós devemos estar preparados. Devemos estar preparados. O verdadeiro e genuíno cristão cumpre a lei e neste cumprimento revela sua filiação divina. Revela sua filiação divina. É por isso que nós somos chamados filhos de Deus. E quando nós nos batizamos, passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça. Como poderia a cabeça cumprir a lei e o corpo não? Como poderia? Como seria possível? Não dá. Da mesma forma que Jesus veio para cumprir a lei, nós como igreja, como partes do corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, também devemos cumprir a lei, mesmo não estando mais debaixo da maldição da lei. Mas devemos cumprir a lei, mesmo estando na graça. Pois bem, não estamos mais debaixo da maldição da lei, mas agora a lei está em nós e nos leva a testificar que somos discípulos de Jesus. Somos membros do corpo dele. É por isso que nós devemos cumprir a lei. E na sua plenitude. Cumprir a lei na sua plenitude. Somos aí fora, como falei anteriormente, conhecidos como cristãos, que significa pequeno Cristo. E como pequenos Cristos, Cristo que somos, devemos agir como um. Devemos agir como um. Amém? Amém. Ficaram paradinhas. Acho que estão refletindo. Muito bem. Chegamos ao final da nossa missão. Ao final do nosso trimestre. Foi apenas um apêndice, né? Geralmente durávamos um pouco mais nas aulas, porque falávamos geralmente de 2 lições, falávamos de 2 mandamentos, né? E gostaria de perguntar aos irmãos, quem daqui não possui uma Bíblia? Levante a mão. Quem não possui uma Bíblia, vem aqui à frente, por favor. Quem não possui uma Bíblia, venham aqui à frente, por favor.
Todos que não possuem uma Bíblia. Quem não possui uma Bíblia, vem aqui à frente, por favor. Mais alguém não possui Bíblia? Todos têm uma Bíblia? Todos? Todos? Você tem uma Bíblia? Uma Bíblia? Você tem uma Bíblia? Você, de rosa? Sim. Você possui uma Bíblia? Você possui uma Bíblia? A irmã possui uma Bíblia? Possui uma Bíblia? Todos possuem uma Bíblia? Que bom. Que bom. Vocês aqui, venham aqui à frente, por favor, e virem-se para os irmãos. Para. Muito bem. Quem não possui a Bíblia, pode vir aqui à frente. Muito bom. Um segundinho. Nós estudamos 2, 4, 6, 7. Muito bem. Nós estudamos sobre os 10 mandamentos. Não foi? Querido, o senhor de boné vermelho, me diga um mandamento. Um mandamento. Só um. Qual que é o? Amar a Deus acima de todas as coisas. Muito bem. Palmas para ele. Eu tenho aqui 3 modelos de Bíblia. O senhor escolhe um, por favor? Esse. Muito bem. Pode sentar, fica à vontade. Obrigado. A senhora, me diga outro mandamento diferente do dele. Honrar pai e mãe. Muito bem. Qual que é? Isso. Pode sentar. Obrigado. A senhora, por favor. Um mandamento. Não fazer imagem de escultura. Muito bem. Escolha dos 3 modelos. Qual que é? Deixa eu pegar aqui. Muito bem. O senhor. Isso. Você fala não cobiçar ou não furtar? Não furtar. Não furtar. Muito bem, muito bem. Ele foi na plenitude do mandamento. Escolha o modelo, por favor. Parabéns. Você, meu querido. Não matarás. Pegou uma colinha fácil, né? Opa, desculpa. Pegou um mandamento fácil. Deixa eu ver aqui o modelo diferente. Esse aqui. Esse é. Escolha, qual é um dos 3? Esse embaixo. Muito bem. Você. Esqueceu. Não matarás? Já foi. Foi dito, né? Foi dito não? Foi. Não matarás. E por fim, ficou você. Muito bem. Ufa, se vocês não acertassem, eu estava perdido. Quer dizer, meu Deus, passei 3 meses vindo pra cá e não adiantou de nada. Muito bem, muito bem. Quero desde já. Mais alguém? Não tem Bíblia? Mais alguém? Eu tenho aqui mais algumas. Eu tenho mais 2, 4, 6. 6. Mais 8.
exemplares de Bíblia Sagrada. E aí eu não sei como é que eu faço agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essas 8 Bíblias para o pastor da igreja e ele faz conforme Deus colocar em seu coração. Se tivesse mais irmãos aqui sem Bíblia, eu trouxe 15 exemplares, na verdade, para distribuir. Quer uma para o esposo? Pode vir buscar. Pode vir buscar. Que aqui a senhora escolhe o modelo que acha que ele vai gostar mais. Mais alguém? Mais alguém? Pode vir buscar. Pode vir buscar. Posso escolher qualquer uma? Fica à vontade. De nada. Pode pegar. Fica à vontade. Pode pegar. Sim, senhora. Ótimo. Amém. Ainda ficaram 3 exemplares para o pastor. E aí, se vier um novo convertido, quando aceitar, quem aceitar Cristo pode ganhar um exemplar aqui da Bíblia. Tá bom? Então, quero desde já agradecer aos irmãos pela paciência. Tá? Se as aulas não foram boas, me desculpem. Tá? Mas quero dizer que foi um prazer enorme estar aqui com os irmãos durante esses 3 meses. Que no próximo trimestre estarei lecionando lá no município de Boquim. Tá? Os irmãos que quiserem comparecer a alguma aula lá, fiquem à vontade. As aulas lá não coincidem com o dia daqui. Aqui é no sábado à noite e lá é no domingo pela manhã. Então, se algum irmão quiser ir até lá para assistir uma das nossas aulas, fiquem à vontade e não se preocupem que o almoço eu garanto de vocês. Tá bom? Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe a todos.